Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo passado a gente viu algo muito triste na vida de Davi, que é quando ele comete um assassinato. As coisas foram apertando ao ponto de ele achar que isso seria uma solução, porque ele queria esconder o que ele estava fazendo. Esse grande fracasso que ele tem, porque isso vai reverberar até o fim do seu reinado. Algo muito triste. E tudo isso porque primeiro ele deixa de fazer o que ele deveria fazer, né? Ou seja, ele, ao invés de ir para a guerra, ele resolve não ir para a guerra. E aí ele vai dormir. Ele até fala que ele acordando, ele se levanta da sua cama, ou seja, ele está descansando, né? E aí é um problema quando você, ao invés de fazer aquilo que você tem que fazer, se você é um estudante, você tem que estudar. Se você é um trabalhador, você tem que trabalhar. Se você está casado, você tem que amar a sua mulher. Se você tem filhos, você tem que cuidar dos seus filhos. Então tem coisas que você tem que fazer. Faz parte da tua vida. Você tem que fazer, você tem que cuidar da tua vida. E aí você deixa de fazer isso porque está cansado, precisa descansar. Vai ter um grande problema. Ao ele fazer isso, ele dá de cara com a mulher nua tomando banho. E ele toma aquele choque, né? Porque de fato, né, você não espera. Só que ao invés de ele desviar o olhar, ele insiste em olhar. E assim, a segunda coisa que ele faz é alimentar a sua tentação. Ele fica alimentando aquilo no coração dele, ao ponto de ele mandar chamar ela. E aqui é um ponto interessante, que a gente não sabe o motivo de ela estar lá. Pode ser um motivo mau, que às vezes ela sabendo que onde ela estava era um lugar estratégico, porque com certeza alguém lá, ou Davi, ou alguém do reinado ia ver ela. A gente pode imaginar que ela teve esse tipo de maldade. Ou então não, aconteceu alguma coisa na casa dela e de repente ela se viu apertada e teve que tomar banho daquele jeito, daquele momento. A Bíblia não explica o que aconteceu. Então ela pode ter agido de uma forma muito cruel, má, ou pode ter simplesmente muitas coisas ter acontecido e ela ter chegado àquela situação. A Bíblia não diz. Mas uma coisa é certa, é que o rei mandou chamar ela e ela não podia dizer não. Sendo por bem ou por mal, ela não podia dizer não. Era o rei que estava chamando. Ela tinha que ir. E aí ele se deita com ela e ele comete o pior dos pecados, que é tentar encobrir, tentar esconder. E isso, se você é um delegado, né, ou advogado que está vendo aqui esse vídeo aqui, você sabe, você está careca de saber, você está cansado de ver isso nos tribunais. Você vai no tribunal, o que você mais vê são as pessoas tentando esconder. Você vai na frente do delegado e começa a falar, não, eu não estava lá, eu estava em tal lugar. E começa a inventar história. As pessoas sempre querem cobrir aquilo que as envergonha, aquilo que possa falar mal da sua reputação. Então as pessoas querem esconder. E aqui Davi não foi diferente, tentou esconder. E aí ele fez pior do que... A coisa foi ficando cada vez pior. E existem consequências para essas coisas. E aqui nós vamos agora deparar com as consequências dessa atitude de Davi. Capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se-lhe a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. Então, o profeta chega até Davi e fala, Davi, aconteceu uma coisa aqui que precisa da sua atenção. O que é? Estou falando com as minhas palavras, né? Mas está escrito aí, você vai entender. Mas você precisa muito da tua atenção. O que é? Não, é o seguinte, tem um cara que é rico aqui na cidade, ele tem muitas ovelhas, ele tem um rebanho maravilhoso, e ele resolveu fazer uma festa. Que coisa maravilhosa, né? Fazer uma festa, uma comemoração. Só que aí, ao invés de ele pegar do rebanho dele, ele vai no vizinho dele, que tem um único animalzinho, só tem uma ovelha, e ele amava tanto essa ovelha que ele dormia com a ovelha. Então a ovelhinha passou a ser um pet para ele. Tanto que ele estava apegado, então tinha amor por aquele animalzinho. Só que aí esse ricão resolve pegar esse animalzinho e mata o animal para poder oferecer para os seus convidados. Davi fica indignado, porque essa história realmente deixaria qualquer um indignado, deixaria você indignado, porque realmente é demais. A pessoa tem tanta condição, ela faz essa maldade com esse homem, e fala, ó a sentença que Davi dá na hora, né? Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, viva o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quádruplo, você vai ter que dar 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, exatamente, além de ele ter sido um cara mau, ele não se compadeceu
do cara que já tinha esse amor por a ovelhinha. E aí Natan vira e fala assim, é você esse homem. Nossa. Pensou? Ele fala, é você esse homem. Porque Deus te deu tudo. Te deu tudo, te deu mulher, te deu um reinado, te deu tudo. Mesmo assim, para você isso não foi suficiente. E você agora vai atrás do animalzinho. Tá na comparação, né? Você vai atrás da mulher de Urias. É a única mulher que ele tem. E você foi atrás dela. Então, você vê que peso, né? Mas vamos pensar aqui numa coisa aqui. No capítulo passado, Davi estava fazendo de tudo para esconder. Bem, chegamos aqui com o profeta, né? Que está falando isso para Davi. Que tal matar o profeta? Mata o profeta. Matou o profeta, acabou, filho. Né? Ninguém vai. A única pessoa que está sabendo é esse profeta. Vamos matar ele e acabou. Né? Só que olha a reação de Davi. Então disse, como eu já falei, né? Então disse Natan a Davi: Tu és esse homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi sobre o rei de Israel e te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu e te dei a casa do teu senhor, que na verdade está falando do reinado de Saul, que passou agora para Davi. E as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel de Judá. Olha que coisa maravilhosa. E se isso fosse pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Eu estou falando assim, ó, eu sou um cara que eu dei tudo para você. Te abençoei, eu honrei o teu nome. E se te fosse pouco, eu ainda te daria mais. Que coisa, hein? Eu falei que ia falar com que Davi. Eu até pulei muita coisa aqui, né? Eu vou voltar lá para cima lá. Mas então, disse Davi a Natan: Pequei contra o Senhor. Essa aqui é uma parte interessante, porque, como eu falei, ele podia matar o profeta. Só ele que estava sabendo. Podia matar o profeta, acabou, ninguém vai continuar sem ninguém sabendo. Só que a primeira coisa que Davi fala é: pequei contra Deus. Que é interessante, porque quando Adão ele é confrontado, lá no livro de Gênesis, ele fala: o problema é a mulher que tu me deu. A Eva que tu me deu é que originou todo o problema. Ele podia culpar aqui Betseba. Falou: olha, Deus, eu estava na minha, estava lá no meu reinado, estou lá na minha cama dormindo, eu levanto, dou de cara com a mulher, a culpa é dela, ela que me provocou. Ela estava lá toda se oferecendo e eu fui lá e caí. Ele podia dizer isso. Só que ele entende que ele, de fato, pecou contra Deus. Ao ponto de ele escrever o Salmo 51. O Salmo 51 fala exatamente do sentimento que ele sentiu. Ele realmente sentiu isso. E aí ele fala: pequei contra o Senhor, e disse Natan a Davi. E essa aqui é a parte, nossa, que coisa maravilhosa. Então ele fala, ele reconhece que ele pecou, ele escreve o Salmo 51, que aí você vai ver, de fato, o que esse homem sentiu. Só que aí Natan traz a resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus? Também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Por que ele fala não morrerás? Porque na lei dizia que todo adúltero tinha que ser apedrejado, tinha que ser morto. Então, o que ele fez foi digno de morte. Ele tinha que ser morto. Mas Deus fala assim: você não vai morrer. Mas principalmente, eu te perdoo. Por que Deus falou que ele perdoou? Porque você tem que entender o seguinte: nós estamos tratando aqui de Deus que sabe do presente, passado e futuro. É um Deus que é onisciente, ou seja, sabe de tudo. É onipresente, ou seja, Deus está comigo aqui, está com você aí. Deus está no dia do teu nascimento, Deus está no dia da tua morte. Deus sabe de tudo, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então, é um Deus que, se ele diz que perdoou Davi, é porque ele sabe que, de fato, Davi se arrependeu. E esse é um ponto muito importante, que eu já falei no vídeo passado, e eu vou insistir nesse vídeo agora. Arrependimento consiste em não fazer de novo. Se você fala que você se arrependeu e você pratica de novo, é a prova cabal que você não se arrependeu. E aqui há uma dúvida também se você, de fato, se converteu. Porque quando a pessoa é convertida e ela se arrepende, ela não pratica de novo. Se você insiste em praticar as mesmas coisas, então você deveria se perguntar se de fato você é convertido, se de fato você se converteu, que talvez você nunca nem tenha se convertido. E quando a pessoa ela pede perdão para você, você tem que perdoar, porque o perdão não tem a ver com o erro da pessoa. O perdão não tem a ver com a pessoa ter errado com você. O perdão tem a ver com você, de você se libertar daquilo. Então você tem que perdoar. Seja lá quem pecou contra você, você tem que perdoar. Isso é para você. Isso é o início do restabelecimento. Ah, eu sofri uma traição.
Como é que você vai se levantar? Primeiro perdoando. A primeira coisa que você tem que fazer é perdoar. É assim que você começa a se levantar. Então, o perdão ele é importante para você. Porém, se a pessoa não se arrepende, arrependimento consiste em não fazer de novo. Se a pessoa não se arrepende, ela não pode ocupar o lugar que outrora ela ocupava. Ela está perdoada, mas ela não pode ocupar o lugar que ela ocupava. Por exemplo, o teu sócio te traiu. Você tem que perdoar, porque isso faz bem para você. Isso vai dar um início para você. Você perdoa. Porém, não quer dizer que ele tem que voltar a ser seu sócio. Ou então a pessoa te traiu, minha esposa me traiu. Tem que perdoar, porque isso é bom para você. É o início da sua reestrutura. Porém, ela não tem que ser sua esposa de novo. Ela não tem que voltar a ser sua esposa. Por quê? Porque para ela ocupar esse cargo, ou esse momento na tua vida de novo, ela tem que se arrepender. E arrependimento consiste em não fazer de novo. A pessoa fez de novo, não há arrependimento aqui. Você devia tirar ela da sua vida. Você perdoa, mas ela não deve participar da tua história. Um amigo que traiu. Então, você está entendendo o que eu estou falando. Então, a pessoa que ela se arrepende, ela pode ocupar o lugar de novo. Porque ela não vai voltar a fazer. A pessoa que não se arrepende, ela não pode ocupar o lugar que tinha outrora. Por quê? Porque é um ciclo vicioso, é um ciclo de destruição. Mas vamos lá. Quando Deus fala que está perdoando Davi, porque Deus sabe que Davi não vai fazer isso de novo. Tanto que depois, no decorrer da história, você vai ver que ele nunca mais faz isso. Ele nunca mais faz isso. Mas nós temos um problema aqui. Qual que é o problema? O problema é que ele matou uma pessoa. Urias tinha mãe, tinha pai. Urias tinha uma esposa. Quer dizer, essas pessoas que choraram por Urias. Que coisa horrível, né? Isso vai ficar barato? Não, não vai. No versículo 9. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Fazendo mal diante dos seus olhos. Então, a primeira constatação aqui que Deus fala para Davi é que, sabe por que você fez isso, Davi? Porque você despreza a palavra. Sabe por que você não se arrepende e você volta a praticar as coisas que você pratica? É porque você, na verdade, despreza a palavra de Deus. A palavra de Deus tem algumas coisas na vida, irmão, que a palavra de Deus ela não é exaustiva, ela não vai dizer tudo o que é para você fazer. Por exemplo, eu escolher entre fulana de tal e fulana de tal, são todas cristãs, estão interessadas em mim, eu quero saber qual delas é. A Bíblia, você não vai abrir uma passagem e vai dizer, é fulana de tal. Ela não diz isso. Tem coisas que não diz. Porém, as circunstâncias, ela te apontam a direção. Né? As pessoas que te amam, quando elas te orientam, elas apontam a direção. É uma forma que você tem para poder caminhar. Mas tem coisas na Bíblia que elas já estão claramente escritas. Elas estão escritas. Por exemplo, aqui de relacionamento. Vamos lá, de relacionamento. Ela deixa claro algumas coisas em relacionamento. Que você que casa, o casamento é algo sério. E que se for para você se separar, tem que ser por 4 motivos, né? Que é primeiro por adultério. Aliás, a separação vai dar por 4 motivos. Primeiro por causa da morte, né? A pessoa morreu, então esse a pessoa morre, então agora você está livre para poder casar de novo. A segunda é o adultério. Então, por causa do adultério, agora você pode ter um novo relacionamento, né? O terceiro é abandono. Né? Lá no livro de 1 Coríntios fala de abandono, que é quando a pessoa é abandonada, então ela também está livre. Não estou falando daquelas pessoas que saem, fica revoltada, briga e fica 2 dias fora. Estou falando das que realmente foi embora e não volta mais. Ah, mas ele é cristão, bem. Ele é cristão, mas se ele tomou uma atitude dessa, ele deixou de ser cristão. Se ele tomou uma atitude dessa de abandonar a família, ele deixa de ser cristão. Por mais que as igrejas aceitem ele, a realidade é que ele não é mais cristão. Então, o abandono faz isso. E um outro entendimento que já não está tão claro nas escrituras, mas é um entendimento que quase todo teólogo tem, é que a pessoa que ela possa ser violenta, né? Porque a violência é a pior forma de abandono, é você abandonar a pessoa estando com ela. Então, o espancamento, pessoas que são agressivas, espancam a sua esposa, esse cara abandonou a mulher e ela deveria sair desse relacionamento. Então, tá claro. Não há outros motivos. Incompatibilidade de gênero. Não existe isso na Bíblia. Então, tá claro, já está escrito lá. E aí você simplesmente, não, mas eu mesmo sabendo de tudo isso, eu vou abandonar a pessoa porque eu não dou certo com ela. Quer dizer, então você está desprezando a palavra. A área sexual. Bem, sexo é dentro do casamento.
Ponto final, irmão. Ponto final. Não, fala o que você quiser para mim. Diz o que você quiser. Ah, não, estou anos separado. A pessoa já está... eu sou anos, já estou anos, estou viúvo. Não importa nada. A palavra deixa claro que relacionamento sexual é dentro do casamento. Ponto final. Então, quer ter relacionamento sexual, se comprometa com a pessoa. É isso que está a orientação da Bíblia. Não importa a situação que você me apresentar. A situação é essa. Ah, mas você não faz isso. Eu não aguento e vou. Então, você está desprezando a palavra. O ponto é esse. E aí podia estar várias coisas aqui que está escrito na palavra, mas as pessoas elas simplesmente desprezam. Por que elas desprezam? Porque é conveniente para ela realizar os desejos do seu coração, do teu corpo, busca de prazeres, etc, etc. Então aqui, por que Davi fez isso com Urias? Porque ele desprezou a palavra de Deus. Ele não quis enfrentar as consequências. E aí ele diz, porque desprezasse a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos. A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Que coisa, hein? Porquanto me desprezaste. Então aqui Deus faz uma emenda interessante. Ele falou, sabe por que você cometeu o pecado? Porque você desprezou a palavra. Sabe por que... eu até esqueci de falar um ponto antes, né? Então, na verdade são 3 pontos. O primeiro ponto é que, na verdade, ele se tornou um cara ingrato. Ingrato, porque Deus falou, eu te daria tudo. Eu te daria tudo. Aí você, o que você faz? Você não é grato. Não agradece. Então por isso que ele tomou essa atitude de pecar, porque no fundo ele não é grato a Deus. Sabe por que muitas vezes você prefere desprezar a palavra? Porque você não é grato. Você não é grato, você também não sabe esperar em Deus, né? Não, Deus fala assim, acalma o teu coração, Deus está provendo, mas está demorando demais. Aí você vai lá e apressa as coisas, porque no fundo você é ingrato. Você é ingrato com Deus. E a segunda coisa aqui, no caso, é desprezar a palavra. E a terceira, que é desprezar a Deus. Primeiro você se tornou uma pessoa ingrata, você não é uma pessoa grata por tudo aquilo que Deus fez. Davi, você não é grato por aquilo que Deus fez. Por isso que você foi procurar outros caminhos. É só isso, é porque você não é grato. Aí você fala assim, poxa, mas Davi, Deus deu tudo, né, reinado. Deus não me deu nada. Não, Deus te deu algo esplendoroso, que é um dos filhos da descendência de Davi, que é Jesus. Isso é o maior bem precioso que Deus te deu. Então, mas você não é grato a isso, né? Você não é grato pela presença de Deus, do Filho de Deus na tua vida. É por isso que você olha para outros caminhos. Então, ingratidão que levou Davi a fazer isso, desprezo pela palavra, e agora também porque despreza Deus. Aí ele fala, você me desprezou. Por que você me desprezou? Porque você desprezou a palavra de Deus, você está desprezando a Deus. Então não devia dizer aqui que você ama a Deus e você não pratica a palavra. A palavra de Deus não tem relevância na sua vida. Não vai dizer que você ama Deus. Eu amo Deus. Ama como? Se você não pratica a palavra dele. Pratiquei o que ele está falando. É igual um filho que fala assim, eu amo minha mãe. Mas tudo que a mãe diz para ele fazer, ele não faz. É rebelde, é violento, sabe? Não faz nada, não quer saber de nada. Então como é que você ama a tua mãe desse jeito? Você não ama a sua mãe. Se amasse a sua mãe, você a ouviria. Quando a gente ama, a gente ouve. Um casal que ele é unidinho, ele é bem unido, e você vê a referência de amor dele, é porque eles se escutam. Um fala pro outro, o outro escuta. Então como é que você diz que você ama Deus e você não ouve Deus? Como é que eu vou ouvir Deus? Você ouve Deus através da palavra dele. Por isso que ele está dizendo, você desprezou minha palavra, você também me desprezou. E assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e darei os teus próximos, a qual se deitará as tuas mulheres perante o sol. Por quê? Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Nossa. Aqui você vê que ele tentou encobrir e ele encobriu, ninguém ficou sabendo. Só que Deus ficou sabendo. E Deus falou assim, o que você fez foi gravíssimo, Davi. Eu sei, você se arrependeu, maravilha, está arrependido, glória a Deus por isso, é ótimo o arrependimento, você está arrependido. Porém, o que você fez foi grave e você vai pagar centavo por centavo. Essa descrição que Deus faz aqui, ela vai acontecer no decorrer da história. No decorrer da história eu vou contando e eu vou te lembrando desse ponto que Deus fala para Davi isso aqui. Então,
Logo também a Betseba, ela está grávida, ela vai, no decorrer desse texto aqui que eu estou narrando para você aqui, ela está grávida, ela vai ter o filho, mas o filho é morto, porque Deus, assim começa a punição de Davi. Mas uma coisa eu quero chamar a sua atenção, né? Então, Davi, ele se arrependeu e ele aceita. Preste bem atenção nisso aqui. O arrependimento consiste em não fazer de novo e também de aceitar as consequências. Davi aceita as consequências do que ele fez. Como é que ele aceita? Como é que está claro aqui que ele aceita essas consequências do que ele fez? A primeira coisa que ele faz, ele confessa o pecado dele a Natã. Essa é a prova de que ele se arrependeu. Ele confessa o pecado dele para Natã. Não é, você pode falar qualquer coisa, irmão. Você está arrependido, então você vai ter que confessar. Vai ter que confessar a alguém, sabe? Eu não sou católico, eu sou evangélico, né? Mas nesse ponto aqui ele é real. Se você de fato está arrependido, você tem que confessar para alguém. Vai ter que confessar para o pastor. Se você traiu sua esposa, vai ter que confessar para a tua esposa. E você aceita as consequências. Quando você está realmente arrependido, você aceita as consequências. Eu vou lá e conto para ela, ó, aconteceu isso e Zé fala assim, ó, eu te perdoo, mas eu não quero mais relacionamento com você, não vou ficar mais com você, eu não aceito traição. A pessoa aceita a consequência. Ela lamenta muito, vai chorar, vai ficar triste, mas ela aceita a consequência. Quando pessoas que não aceitam a consequência, e principalmente elas não confessam, elas não falam, elas jamais se arrependem. É um dos sinais. Você pode pensar assim, como é que eu sei se a pessoa se arrependeu? Primeiro ela vai confessar. Eu estou dizendo confessar não é de ela ter sido pega e ela é obrigada a confessar. E ela começar a chorar porque confessou, porque na verdade ela está chorando porque ela foi descoberta. Não é porque ela se arrependeu. Então, quando a pessoa realmente está arrependida, ela vem e confessa, ela fala, ó, aconteceu isso, isso e isso, e ela aceita as consequências. Pessoas que também não aceitam a consequência, não aceitam terminar, você pode ter certeza que essa pessoa jamais se arrependeu. Né? Então, por isso aqui que Davi foi perdoado, as consequências vão vir e elas serão pesadíssimas, porque ele é um homem segundo o coração de Deus, e Deus começa a cobrar principalmente do seu servo. Você que é servo de Deus, está errando, está cometendo pecado, você pode ter certeza. Deus vai cobrar muito de você. O chicote vai estralar nas suas costas. Por quê? Porque Deus castiga quem ama. Deus corrige a quem ama. Então, vai vir mesmo. Mas se você de fato se arrepende, você aceita as consequências. Você não é um cara... Se você era, você passa a não ser mais ingrato. Você ama a palavra de Deus. Sendo assim, você ama a Deus. Então, tome cuidado com a tua vida. Davi, ele pagou um preço alto por causa da sua imprudência e da sua ingratidão. Seja grato a Deus, sabe? Seja muito grato a Deus. Mas como é que eu sou agradecido? É com as atitudes que eu mostro a minha gratidão. Não é com palavra. Eu mostro com atitudes. Mostre com as suas atitudes que você é grato a Deus. Ame a palavra de Deus e ame ao Eterno.